A partir do versículo 31, assim diz a palavra do nosso Deus. Salmo 18, 31 a 40. Pois quem é Deus serão o Senhor, e quem é rochedo serão o nosso Deus. O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho, ele deu a meus pés a ligeireza das poças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sob meus passos o caminho e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se. Caíram sob meus pés, pois de força me cingiste para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos e os que me odeiam, eu os exterminei. Até aí, vamos fazer uma oração. Senhor, obrigado pela tua palavra, vida neste momento, pedimos que o Senhor aplique no nosso coração. Fala conosco, Senhor, nesta noite, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Podeis assentar, meus irmãos? Como vencer a guerra? Eu sei que você quer vencer a guerra. E nós vamos falar sobre guerra nesta noite. O contexto desse salmo, meus irmãos, você vai ver lá no início, no título do salmo, você vai encontrar lá na sua Bíblia, Salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico. No dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Esse é o título do Salmo. Nós estamos estudando o Salmo 18, já estamos no capítulo 40, né, entre os versículos 31 a 40. Esse contexto aí, de acordo com esse título aí, pode ter sido vários. Não foi só um episódio, como ele fala no finalzinho, quando Deus deu a vitória contra Saul. Por exemplo, é possível que ele esteja se referindo quando a família dele, família de Davi, foi sequestrada lá em Ziclag. Lembra? Aquela cidade, quando a família dele foi sequestrada, e ele os perseguiu. Aliás, ele orou. Lá no capítulo 30 de 1 Samuel, no versículo 8, diz assim: Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-o, porque de fato o alcançarás e tu libertarás. E aí, no versículo 37 desse salmo, a gente encontra o seguinte: Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Então, provavelmente, ele esteja se referindo a esse episódio, quando lá em Ziclag, a família dele foi sequestrada e ele persegue os inimigos e os destruiu a todos, resgatando assim toda a sua família e trazendo em segurança. Quando o Senhor entregou Saul também nas mãos de Davi, Davi disse o seguinte, lá em 1 Samuel 24, 10, que aí nós entendemos que é outro contexto da história desse salmo aí. Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que eu te mataste, porém a minha mão te poupou, porque disse: Não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é o ungido de Deus. Agora, vamos entrar na questão da batalha, da guerra, fazendo um paralelo entre uma guerra física e a guerra espiritual.
A nossa vida, então, meus irmãos, é comparada a uma guerra. Então, nenhum crente pense que essa vida aqui é como um mar de rosas e que não tem problemas. Nós temos problemas, nós estamos numa guerra, numa batalha espiritual. Numa guerra, os soldados são convocados e eles vão para o campo de batalha. Na guerra, você mata ou morre. O combate é diário e renhido. A tensão é permanente. O soldado que é proativo antecipa o inimigo, ele vence. O contrário também é verdadeiro. Soldado indolente perde a batalha. Soldado precisa vigiar e se organizar. Lá no acampamento tem horário para tudo. Levantar, se alimentar, se preparar para marchar e também horário de combate. Soldado não está ali para brincar. Ele não está de férias. Ele não pode se dar o luxo de negligenciar sob pena de ser surpreendido pelo inimigo. Soldado precisa colocar as armaduras ou então ele vai perder a batalha. Capacete, as botas, o escudo, a espada. Eu gostaria de fazer, então, como falei, um paralelo, meus irmãos, entre a guerra real e a guerra espiritual que é que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Vamos entrar no texto, sem delongas? Vamos lá. Como vencer na guerra? Em primeiro lugar, para vencermos a guerra, nós precisamos nos alicerçar na rocha, certo? Nós precisamos nos proteger na fortaleza. Por favor, volte para o texto, versículos 31 e 32. Se fechou a Bíblia, abre mais uma vez, por gentileza. Salmo 18, 31 e 32, diz assim: Pois quem é Deus senão o Senhor, e quem é rochedo senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Lá em Salvador, capital, nossa capital, existem 11 fortes. Fortes são aquelas fortalezas que foram construídas a partir do século XVI. Já existiram 30, de acordo com a minha pesquisa. O Forte de São Paulo de Gamboa teve o maior canhão da cidade, com 13 toneladas. O primeiro forte a ser construído foi o Farol da Barra, o Forte da Barra, que é conhecido como Farol da Barra. Então, quando você for em Salvador, olhe aqueles fortes ou aquelas fortalezas com outros olhos, certo? Ali foi campo de guerra, de batalha, local onde os soldados se refugiavam. Então, o forte é uma fortaleza, é um refúgio, é uma proteção contra os inimigos que vinham e eles precisavam ficar ali, se proteger naquele forte, tá certo? Este forte de lá da Barra foi construído no ano de 1534. Só existe, meus irmãos, um forte ou uma rocha que poderá te salvar na guerra. E este forte, ou esta rocha, ou esta fortaleza é o Senhor. Se você não estiver refugiado, se você não estiver protegido, saiba que você vai perder a guerra, a batalha. O Senhor é o teu esconderijo, como disse o salmista no Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Você está refugiado no Senhor, você está protegido no Senhor, o Senhor é o teu forte, a tua fortaleza, você tem buscado, se refugiado, buscado o Senhor todos os dias da sua vida, ou você está à mercê e o inimigo pode atacar e te alvejar? O rochedo de Davi, o homem que escreveu esse salmo aí, era o Senhor. Não era a sua família, não era o dinheiro, não era o negócio, ou seus negócios, não eram seus bens. Tem gente que diz mais ou menos o seguinte:
o meu esteio caiu. Quando, por exemplo, um familiar falece. É um pai ou uma mãe, uma mulher, um marido, um filho, uma filha. Mas será que o teu esteio realmente é uma pessoa? É um homem? É um ser humano? Ou o teu esteio é o Senhor? O teu forte é o Senhor? Ou a tua proteção é o Senhor? Tem gente que põe a sua confiança nas circunstâncias, nas pessoas, no dinheiro, no poder, ou em si mesmo. Davi se firmou no Senhor. O esteio dele era o Senhor. Quando os problemas apareciam, ele não se abalava. Além do esteio, Deus era força para Davi, como ele disse lá no versículo 32. O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou meu caminho. Irmãos, nós precisamos nos revestir da força do Senhor. Você precisa fazer isso diariamente, como disse Paulo, lá na carta aos Efésios, capítulo 6, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. Tem gente que está se fortalecendo nas coisas materiais, nas coisas desta vida, no seu conhecimento, nas suas habilidades, ou então nas pessoas, confiam em tudo e em todos, menos no Senhor. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor. E na força do seu poder, precisamos nos revestir, como diz o versículo 11, revestimos de toda a armadura de Deus para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Em segundo lugar, vencemos na guerra quando adestramos as mãos para o combate. Veja, por favor, nos versículos 33 e 34. Diz assim: Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Ligeireza da corça, firmeza nas alturas e adestramento das mãos para o combate, foi o que Davi falou aí nesses versículos. Da mesma forma como na guerra física, a nossa vida espiritual está em pé de guerra. Estamos em guerra. Esta é a grande verdade. Cada crente é um soldado de Cristo neste campo de batalha. Nessa guerra espiritual, ou você resiste ao inimigo, ou você morre espiritualmente falando. Ou você resiste ao inimigo, foge da prostituição, não ama este mundo, ou então você vai ser alvejado e você vai ser derrubado. Nós precisamos, então, resistir ao inimigo, nós precisamos usar as armaduras espirituais para prevalecermos neste combate. O combate é diário, os inimigos não descansam. Assim como o soldado na guerra, o crente deve ser proativo e antecipar o inimigo. Há muitos vícios na vida de muitos crentes. E o inimigo os mantém presos e afastados do Senhor por causa destes problemas, destes vícios, destes pecados. E que o Senhor nos liberte e nos ajude, porque, meus irmãos, nessa guerra, nessa batalha, se nós não vencermos esses problemas, nós vamos ficar derrotados a vida toda. Tem crente que é derrotado do começo ao fim, e esses vícios que eu aqui me refiro, tem, por exemplo, a ira, a pornografia, a compulsão para comprar, a compulsão para mentir, compulsão para brigar, são as disputas, agressões, gritos, ofensas, é o bateu, levou, eu não levo desaforo para casa, é a cleptomania, que é a mania de furtar, de roubar, é a quebra do sétimo mandamento, a compulsão para furtar, a compulsão para sonegar, ou quem sabe a pornografia, é o vício na pornografia, na prostituição, vício pelo sexo ilícito, ou a compulsão
para comprar o que não pode. Você não precisa, mas mesmo assim compra. Enquanto não compra, não sossega. Compra sem poder, compra fiado, estoura o cartão de crédito e por aí vai. Mas a pergunta é: talvez você esteja encaixado em um desses problemas e quem de nós não peca, não é verdade? Aquele que não pecar, tire a primeira pedra. Quem de nós não tem um problema? Quem de nós não tem um vício? Quem de nós não tem um problema sério e que precisa de libertação urgente? A pergunta é o que fazer? E eu afirmo para você nesta noite que a palavra de Deus tem uma resposta. Não é uma resposta assim, preto no branco, é todo um processo. Ninguém é liberto da noite para o dia. Por exemplo, um viciado em drogas não é liberto de uma hora para outra. Um alcoólatra não é liberto de uma hora para outra. Nem uma pessoa que usa outras drogas ou é viciado em jogos. É todo um processo. Preste bem atenção. Em primeiro lugar, reconheça que tem um problema. Você vai dizer para você mesmo: eu tenho este problema. Você diz para você lá no coração: eu tenho um vício. Eu tenho um pecado na minha vida. Se você não reconhecer, você nunca será liberto desse problema que enfrenta na sua vida. Um doente não vai ser curado se ele não reconhecer que está doente para procurar o médico e tomar o medicamento. A pessoa precisa reconhecer que tem um problema e que precisa de ajuda urgente, urgentíssimo. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, precisa reconhecer que está sendo atormentado com este problema, com este vício na sua vida e que precisa de ajuda urgente e urgentíssima. Mas você precisa reconhecer que tem esse problema. Em segundo lugar, você precisa confessar ao Senhor. Senhor, eu confesso esse pecado a Ti. Senhor, eu reconheço que eu tenho te desobedecido, que eu tenho te desonrado, que eu tenho quebrado a tua lei, que eu tenho te entristecido o Espírito Santo. Eu confesso esse pecado e acredito, o Senhor perdoa, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Terceiro lugar, peça libertação. Peça que o Senhor liberte a sua vida e este é um processo diário. Você vai perseguir o problema na sua vida. Não pense que é uma só vez, não. Não pense que é só agora, não pense que é só um momento, são todos os dias você vai fazer isso até você ser liberto. Quarto, busque aconselhamento. Procure uma pessoa de confiança. Procure uma autoridade espiritual na sua vida. E confesse, e peça ajuda, peça oração, peça conselhos. E você vai ver que se você vai somar todas essas coisas, com o passar do tempo, você vai sendo liberto deste problema que atormenta a sua vida, que entristece o seu coração, que entristece o Espírito Santo. Quinto lugar, faça leituras sobre o assunto. Me lembro que eu tinha um problema gravíssimo no início da minha conversão e eu busquei todas as coisas que falei aqui e procurei também ler sobre o assunto. Comprei literatura, livros e comecei a ler porque eu queria a libertação. Só que eu precisei reconhecer que tinha um problema. E vigio para que ele não volte. É como um alcoólatra. Lembra dos alcoólatras anônimos? Você chega lá e mesmo você sendo liberto, o alcoólatra que foi liberto tem que reconhecer que é alcoólatra e está sempre em vigilância. Portanto, é assim. Leia as escrituras, leia outros livros sobre o assunto para que você seja liberto. É uma constante, é uma guerra, é uma busca diária. Sexto lugar, tenha uma vida de oração, meu irmão. Tenha uma vida de oração e
especifique, fale sobre isso ao Senhor, que você quer libertação. Sétimo lugar, faça isso todos os dias, até que o Senhor te liberte. Não dê sossego ao Senhor, buscando a sua libertação, buscando a sua cura, buscando a sua transformação, porque o Senhor quer a tua vitória e Ele vai te dar essa vitória. O soldado precisa vigiar, o crente também precisa vigiar e orar. É uma vigilância constante. O soldado precisa ser organizado, o crente também precisa ser organizado. O soldado tem hora para tudo, o crente também. Você precisa se levantar cedo para orar, para ler a Bíblia, para estudar a palavra de Deus e também para evangelizar. Tem crente que levanta 10 horas do dia. Não faz sentido nenhum. O horário de levantar é 6 horas da manhã. E para muitos é 5 da manhã. Para orar, para buscar a face do Senhor, para clamar ao Senhor por libertação, por transformação, para ter uma vida vitoriosa contra o pecado, contra o mal. Se você não faz isso, é porque você quer continuar na mediocridade, na prisão espiritual, debaixo do controle do inimigo. Nós precisamos pagar um preço, meus irmãos. O soldado não está de férias. O crente não está numa colônia de férias. Não é hora de festa, como muitos fazem, estão por aí fazendo. É hora de choro, é hora de jejum, é hora de oração, é hora de clamar ao Senhor. O crente não pode se dar o luxo de negligenciar sob pena de ser surpreendido pelo inimigo. Enquanto os crentes ficam aí se distraindo, enquanto os crentes ficam por aí fazendo nada ou somente envolvido com outras coisas, o inimigo está atuando, está atacando. Nós precisamos tomar cuidado. Terceiro e último lugar, o crente vence a guerra revestindo-se da armadura de Deus. Por favor, volte para o texto, os versículos 35 e 36. Diz assim: também me deste o escudo da tua salvação, a tua direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sob meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. O soldado precisa colocar a armadura, o capacete, as botas, a espada, o escudo. O crente não é diferente. Também precisa colocar toda a armadura de Deus para vencer. Se você não tiver a armadura de Deus, você não vencerá. Tem muito soldado despreparado ou desarmado. Como você quer vencer esta guerra se não tem a armadura? Você não tem o capacete da salvação, ou seja, não tem certeza de salvação. Já viu aquele crente que não tem certeza de salvação? Ah, eu não tenho certeza da salvação porque eu peco muito, porque eu vacilo muito. Peraí. Você creu ou não creu no Senhor Jesus Cristo? Então, se peca muito, está na hora de colocar isso, tudo que está sendo falado aqui, em prática. Buscar a libertação. Se você creu em Jesus, você é um crente em Cristo. Você é salvo. Capacete da salvação, certeza da salvação. O crente precisa colocar as botas da preparação do evangelho da paz. Ou seja, você tem que pregar o evangelho. Como é que um crente não prega o evangelho? Eu não entendo, não. Dá para entender um crente que não prega o evangelho. Por que você não testemunha da sua fé a outras pessoas? Por que você não se importa em que as outras pessoas venham para o evangelho ou para a igreja? Por que você não ora pelas pessoas para que elas sejam salvas? Tem alguma coisa errada. Então, esta armadura está faltando na sua vida, que são as botas, que é pregar o evangelho. Quão formosos são os pés, os que pregam a palavra, as boas novas, disse o profeta. Então, nós precisamos colocar as botas da salvação, da pregação do evangelho da paz e a espada do Espírito. Primeiro, o escudo da fé. É o crente que recebe
dardos inflamados do maligno e ele não se defende. O que são os dardos inflamados do maligno? São os maus pensamentos que muitas vezes nos assaltam. E aí, se vem um mau pensamento na sua cabeça e você não se defende, você vai ser destruído. A sua vida vai ser arruinada. Você não pode impedir que um passarinho pouse na sua cabeça, mas pode impedir que um passarinho faça um ninho na sua cabeça. Não aceite os dardos inflamados do maligno. Não aceite os maus pensamentos. Rejeite, expulse. Veio o mau pensamento, diga assim: eu repreendo em nome de Jesus. Eu rejeito esse mau pensamento em nome de Jesus. Eu rejeito essa blasfêmia em nome de Jesus. Porque esses dardos vêm de toda maneira. Maus pensamentos, xingamentos, blasfêmias, tudo isso assalta a nossa mente. E você vai se conformar com esse tipo de coisa? Não. Você precisa ter o escudo da fé, se defender, combater, rejeitar, repreender o mau pensamento e o inimigo em nome de Jesus. E a espada do Espírito é a palavra de Deus. O crente precisa, meus irmãos, estudar esta palavra. A palavra é comparada com uma espada. Você sabe que a espada, naquela época, era a arma mais eficiente na guerra. Com a espada, o soldado se defendia e atacava. Com a espada espiritual, com a espada da palavra, você vai se defender dos ataques de Satanás e você vai atacar ou contra-atacar. O Senhor Jesus usou a espada do Espírito, que é a palavra, quando Satanás o tentou ali naquele deserto. Ele usava a palavra, está escrito, e venceu a Satanás com a palavra. Então, nós precisamos fazer isso para vencermos. É preciso colocar as armaduras de Deus. Repito, o capacete da salvação, colocar as botas do evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e uma vida de oração. Afinal de contas, o Senhor Jesus Cristo está voltando. Em Efésios 6:10, diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E aí, seguindo, tem lá a sequência das armaduras nesse texto aí de Efésios capítulo 6. Quando estamos equipados, né, revestidos com todas essas armaduras, podemos perseguir o inimigo. Lá no versículo 37 diz assim: persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Se Davi não estivesse equipado, preparado, ele não venceria aqueles inimigos. Ele não alcançaria aqueles inimigos. Ele não destruiria aqueles inimigos. Quando estamos equipados, estamos preparados para esmagar esses inimigos. Lá no versículo 38, veja aí na sua Bíblia: esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sob meus pés. Você vê que Davi esmagou a todos eles, destruiu a todos eles, colocou todos eles debaixo dos seus pés. Mas Davi estava preparado, Davi estava equipado. Seja proativo, meu querido. Surpreenda o inimigo todos os dias. Não espere ele atacar, não. Ataque primeiro. E você vai atacar buscando o Senhor. Você vai atacar lendo a palavra. Você vai atacar colocando as armaduras de Deus na sua vida. Tem crente que fica assim, sabe? Esperando ser atacado, sem fazer nada. Não age, não é proativo, não batalha, não guerreia. Precisamos fazer guerra espiritual, como dizem os pentecostais. Guerra espiritual é isso mesmo. É nós lutarmos com as guerras espirituais, com as armas espirituais. Acerte-se da força do Senhor. Veja lá no versículos 39 e 40. Pois de força me cingiste
para o combate e me submeteste, os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos e os que me odiaram, eu os exterminei. Davi conhecia o Senhor. E você conhece o Senhor? E eu conheço o Senhor? Nós temos vencido ou perdido esta guerra diariamente. Nós temos lutado com as armas espirituais, buscando o Senhor e tendo vitória. Presta atenção, falei no início que isso tem que ser diariamente. Não pense que se você ora hoje, essa oração de hoje vai servir para amanhã, não. Amanhã você precisa orar de novo, precisa clamar ao Senhor de novo. Você precisa buscar para a tua libertação de novo. Tudo que foi falado aqui, porque é um processo, é uma luta. Ninguém é liberto de uma hora para outra. Nós só poderemos ser libertos fazendo todas essas coisas e todos os dias até que o Senhor vai nos libertar. Então, nós estudamos aqui nesta noite como vencer na guerra, alicerçados na rocha, protegidos na fortaleza, adestrando as mãos para o combate e nos revestindo de toda a armadura de Deus. Abaixe sua cabeça. Senhor, obrigado pela tua palavra. Nós queremos te agradecer. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A guerra é poderosa. É terrível, Senhor. O inimigo, ele não descansa. Ele ataca sem parar. É um adversário vencido, mas ele ainda está combatendo. Nós, o teu povo, precisamos, Senhor, de revestimento espiritual. Precisamos de nos revestir de toda a armadura de Deus. Pai, tem misericórdia. Confessamos o nosso pecado, confessamos os nossos erros, as nossas fraquezas e clamamos agora por libertação. Tu conheces cada um dos teus filhos, Senhor. Tu os ama. E o Senhor quer a vitória de cada um. É bem verdade, o Senhor Jesus Cristo já nos deu a vitória lá na cruz do Calvário. Mas, Senhor Deus, a tua palavra diz que no mundo passaremos por aflições. E nós vamos vencer todas essas aflições, todas essas provações, todas essas lutas, porque o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado seja o teu nome, Senhor. Entra com providência, Pai. Estende a tua mão para o teu filho, para a tua filha. Fortalece com poder, com graça, com ânimo, com encorajamento e dá vitória, Senhor. No nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Vamos ficar de pé,